Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho em suas mãos. Para você que é um crente em Cristo Jesus, este é um modelo de evangelismo muito eficiente para que você possa levar o amor de Deus às pessoas. Já para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, peço que preste bastante atenção, pois você vai verificar que você pode e deve ter o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E para iniciar, quero fazer uma pergunta a todos vocês. Vocês creem na vida eterna? Ao final deste vídeo, você vai poder verificar que pode sim crer na vida eterna, numa vida com Jesus por toda a eternidade. Primeiro, nós falaremos sobre este dedo, que chamamos de dedo polegar, que ele pode identificar para nós a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, um presente de Deus para nós, que nos leva à salvação, que nos leva à vida eterna. Então esse dedinho, sempre que você olhar para sua mão e verificar esse dedinho, que nós chamamos de polegar, você lembre da graça de Deus, você lembre que é um presente que Deus dá a você e a todos nós, a vida eterna em Cristo Jesus. E nada que fizermos neste mundo, seja por obras, seja por qualquer outra coisa, não temos condições de chegar a Deus. Não temos méritos nenhum na salvação, somente pela graça de Deus. Portanto, eu quero ler para vocês Efésios, no seu capítulo 2, versículo 8 e 9, um texto bastante conhecido, onde o apóstolo Paulo fala aos Efésios: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo afirmando para nós aqui que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, presente de Deus, favor de Deus, um favor imerecido, onde nenhum de nós merecíamos, mas Deus concedeu a todos os seres humanos. Olha também Romanos 6, 23, Paulo também diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Também agora João, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13, ele diz o seguinte: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, olhe para o seu dedo indicador e lembre: a graça de Deus, o presente de Deus para nós, a salvação em Cristo Jesus. Bom, agora o dedo indicador. Esse dedo, ele indica o homem, o pecador, aquele que não pode salvar a si mesmo, aquele que não tem condições alguma de obter a salvação pelos seus méritos, pelos seus esforços, como nós falamos agora há pouco. É impossível chegar ao céu pelas obras, por méritos e qualquer outra coisa. Por quê? Porque esse dedo, ele indica para o homem que o homem é pecador. Ele veio a este mundo pecador, herdando o pecado de seus ancestrais e com isso distante da presença de Deus. Eu quero ler para vocês Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, esse dedo indica para nós, o dedo indicador, que todos os homens são pecadores. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de Jesus. Precisamos aprender com Jesus
o tempo que ele esteve aqui neste mundo, os ensinamentos que ele nos deixou, os exemplos maravilhosos que ele nos deixou, a tua bendita palavra que nos orienta, o teu Santo Espírito que nos faz caminhar neste mundo de forma correta. E também o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus, no seu capítulo 5, versículo 48: Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Então Jesus diz para nós que nós precisamos buscar a perfeição. Nós precisamos buscar uma vida conforme orientado pela palavra de Deus. Lembre-se, quando você olhar para esse dedo indicador, está indicando nós, os homens, os pecadores. Então nós já falamos do dedo indicador, do polegar, do indicador, e agora nós vamos falar do dedo médio, que é o dedo maior das nossas mãos. Esse dedo indica para nós, faz um lembrete para nós que é Deus. E quando falamos de Deus, nós lembramos de amor, porque Deus é amor. Deus não somente ama, Ele é amor. Pelo seu muito amor com que Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados. João, no seu capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse versículo aqui que João fala muito claro que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira tão extraordinária que nós, os homens, não conseguimos medir. Foi por este grande amor que Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então sempre que você olhar para o seu dedo médio, o maior dedo da sua mão, você lembra de Deus, que é amor, que mandou o seu Filho para pagar pelos nossos pecados. E também ele diz lá, João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então tá aí a palavra de Deus mostrando para nós que Deus não só nos ama, mas Ele é amor. E outra coisa importante que nós, quando falamos de Deus, que nós lembramos, meus irmãos e amigos, pelo seu grande amor para conosco, Deus não quer nos punir. Mas, por ser justo, Ele não deixará de punir. É importante você lembrar isso, que o atributo de Deus, ele tem o atributo de amor, mas ele também tem o atributo de justiça. Então, quando ele mostra o caminho para o homem, o caminho para as mansões celestiais, para a vida eterna, é Cristo Jesus, e o homem aceita seguir por outro caminho, melhor dizendo, ele não aceita o caminho de Deus, mas segue por outro caminho, Deus, por ser justo, ele não deixará de punir o homem. Bem, agora nós chegamos no dedo anelar, né? O quarto dedo da mão, o dedo da aliança. Esse dedo simboliza Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que veio ao mundo para nos tirar da escravidão do pecado. Deus que se fez carne e habitou entre nós. Veja, João, no seu capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14 do capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então tá aí quando a Bíblia registra para nós que Deus, Jesus Cristo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele deixou toda a sua glória para vir a este mundo, para nos salvar, para nos tirar do lamaçal do pecado em que nós estávamos envolvidos e para nos conduzir novamente a Deus. Então, este Jesus Cristo, que simbolizado pelo quarto dedo da nossa mão, o dedo da aliança, aliança perpétua, aliança eterna que Jesus fez com todos os homens, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele que nós precisamos entregar toda a nossa vida, todos os nossos pecados.
Veja também João no seu capítulo 1, 29, que diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, quando viu Jesus chegando para ele olhando assim, Jesus caminhando em sua direção, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também Paulo, lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então aquele que não conheceu o pecado, o único homem que andou por este mundo, o único homem que andou por esta terra, foi muito tentado, mas não pecou. E ele deu a sua vida por nós. Ele morreu e ele ressuscitou. Hoje ele está à destra de Deus, preparando moradas para nós. E um dia ele voltará para buscar a sua igreja, todos aqueles que entenderem a mensagem do Evangelho, todos aqueles que entregarem as suas vidas a Jesus, deixarem os seus pecados de lado, estarão por toda a eternidade com ele. E finalmente, o dedo mindinho, né, o menor dedo aqui da nossa mão, dedo mindinho, ou dedo mínimo, né, como se chama, significa a fé salvadora. Somente pela fé em Cristo Jesus nós obtemos a nossa salvação. A fé, nós costumamos falar, todos falam, ela é fundamental para a nossa vida cristã. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé é aquilo que nós não vemos, mas nós esperamos com todo o ardor do nosso coração que irá acontecer. E também Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é impossível nós agradarmos a Deus, é impossível nós chegarmos a Deus se não for pela fé. Então esse dedo mindinho, esse dedo menorzinho aqui da nossa mão, quando você olhar para ele, você lembre que significa, indica a fé. Uma fé genuína que você e eu todos precisamos ter em Jesus Cristo. João, lá no seu capítulo 3, versículo 36, ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então observem, irmãos e amigos, que quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. E isso será por toda a eternidade um viver longe de Deus. Então a fé é importantíssima neste processo todo. Para finalizar então, meus amados irmãos e amigos, lembre-se do Evangelho em suas mãos. O Evangelho em suas mãos que nos faz entender o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra do Senhor, as boas novas. Polegar, graça. Indicador, o homem pecador. O dedo maior, o médio, Deus, que é amor, mas também ele é justo. O dedo anelar, o dedo da aliança, Jesus Cristo. E o dedo menorzinho, a fé. Creia nisso, deposite a sua esperança no nosso Deus, que ele com certeza vai levá-lo a uma salvação, a uma vida eterna. Por isso que eu falei lá no início, se você ver esse vídeo até o final, você vai entender que você pode e deve crer em Jesus, entregar a sua vida a Jesus, ter Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você possa obter a vida eterna. E aí eu repito a pergunta que eu fiz lá no início: você crê na vida eterna? Acho que agora você pode crer, porque eu creio, porque a palavra de Deus nos ensina que nós podemos crer. Vamos orar?
Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelas boas novas. Obrigado, Deus, pelo Teu Evangelho que nos ensina o caminho a ser seguido, que é Jesus Cristo, o único que nos leva novamente ao Senhor, o único que nos dá a vida eterna, Pai. Que o Senhor ajude a nós todos, Pai, que somos crentes, a divulgar essa verdade para as pessoas e aqueles amigos que viram este vídeo, Deus, que eles possam tomar a decisão, a melhor e mais importante decisão da sua vida, que é entregá-la a Jesus Cristo. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, fique em paz e creia nas boas novas.